Oi pessoal, estamos de volta depois de um tempo afastado do canal por motivos de compromissos pessoais, viagem. Essas 2 últimas semanas eu não gravei vídeo, eu tive um pouco sumido aqui, mas hoje eu volto e a gente vai trazer um conteúdo um pouquinho diferente. Bom, nos últimos vídeos o foco aqui do canal é muito a literatura, a leitura, a escrita. E como vocês que já vêm me acompanhando sabem, eu aqui faço muita resenha de livros. Eu leio obras e comento pra vocês, recomendo, faço indicações, enfim. E as obras que eu leio, que eu resenho, que eu recomendo, pairam em torno de vários gêneros. Eu leio um pouco de crônica, eu leio um pouco de conto, eu leio romance, e o que mais eu tiver oportunidade para ler, né? Então eu acho que para compreender melhor essas obras, para fazer uma leitura mais adequada, para fazer uma interpretação mais apurada delas, é também importante que a gente converse aqui sobre gêneros textuais, sobre gêneros literários. E hoje o vídeo é sobre isso. É o primeiro vídeo que eu vou trazer aqui no canal de uma série que eu vou fazer de gêneros textuais, falando, comentando a respeito dos tipos de gêneros que a gente pode encontrar na literatura, suas nuances, suas particularidades e também seus pontos de convergência e divergência. E hoje o vídeo é sobre as narrativas curtas, no caso o conto e a crônica. Bom, vamos começar falando sobre o que é uma narrativa curta. Uma narrativa curta é quando você conta uma história num espaço menor. No caso, pode ser uma página, pode ser meia página, podem ser algumas páginas, pode ser uma coluna, depende muito do espaço que você tiver, da mensagem que você quiser trazer e das particularidades do seu texto, claro. Dentro das narrativas curtas você tem um conto. O que é o conto? O conto é uma narrativa curta que vai ter que ter um começo, um meio e um final bem definidos, vai ter que ter um conflito, uma ação e que vai gerar em torno do texto, e ele também vai ter que ter uma construção de personagens que costumam ser analisados, interpretados e caracterizados, e ele também vai ter que ter um narrador. Em suma, do que a gente pode chamar o conto? O que seria um romance, só que feito de maneira mais curta. Daí você tem diversos tipos de contos, você tem variações muito grandes desse gênero, que existem tanto na literatura brasileira como na literatura mundial, mas em geral o bruto do conto é isso: uma narrativa em que se conta uma história com personagens analisados, caracterizados, interpretados, com um conflito que se estrutura em começo, meio e fim, bem definidos, e também um narrador que paira todo sobre aquela história e que está contando tudo o que está acontecendo. E a crônica? O que é a crônica? A crônica é uma narrativa curta que já é mais leve. Ela não tem tanta essa preocupação com começo, meio e fim bem definidos. Ela não necessariamente vai contar com personagens caracterizados e analisados. E ela também não necessariamente vai precisar de um narrador. E a crônica, diferente do conto, também não vai ter essa preocupação tão grande com o trabalho de linguagem, com a estruturação da história, com esses aparatos mais literários, mais artísticos. A crônica ela pode ser redigida de uma maneira muito mais leve, muito mais coloquial. Tanto que a crônica é o gênero da literatura que mais se aproxima do jornalismo. A crônica é muito publicada em blogs, em jornais, em revistas, porque é o ambiente mais próprio dela. A crônica ela gira muito em torno, geralmente, de um fato cotidiano que aconteceu ali, foi tratado ali, foi contado ali, muitas vezes de uma maneira bem humorada, muitas vezes de uma maneira mais querendo fazer uma sátira, uma brincadeira, do que mesmo provocar inquietação, provocar uma dúvida, deixar o leitor a pensar. Mas a crônica também pode fazer isso. Em suma, o conto, o que diferencia ele da crônica? Ele possui uma densidade poética, uma densidade literária bem maior. Por quê? Porque ele se propõe a inquietar o leitor por meio da ação. Ele precisa ter um conflito bem definido.
ele precisa ter um começo, ele precisa ter um meio, ele precisa ter um fim. E para isso, por mais que a narrativa seja curta, ele precisa ter certo tamanho. O conto muito raramente vai ser escrito em meia página, em uma coluna, ou em uma página. Por quê? Porque é muito difícil você trabalhar a linguagem e você construir os personagens nesse espaço. Já a crônica não. A crônica não tem a preocupação de inquietar o leitor, de deixar o leitor a pensar. A preocupação dela é trazer uma narrativa bem-humorada, leve, cotidiana. Os fatos da crônica são fatos diários, muitas vezes instantâneos. O conto não. O conto geralmente se dá num espaço mais de dias, meses, anos. Então essa é a principal diferença. Aí você me pergunta, Zeca, mas na literatura tem diversos textos, diversos livros que tem esses dois elementos. São fatos cotidianos, mas também tem personagens trabalhados, tem um trabalho de linguagem, mas também são cursos do que a gente pode chamar isso, de conto ou de crônica. Então, muitas vezes vão existir textos, vão existir livros, vão existir trabalhos que vão mesclar os dois. Isso é bem comum na literatura contemporânea. Eu mesmo, quando eu escrevo meus textos, quando eu estou contando minhas histórias, eu não me preocupo em ter a consciência de que isso é um conto, de que isso é uma crônica, de que isso está trabalhado, de que isso tem personagem. Não, eu só vou contando e o que acontecer, saiu. Só depois que eu escrevo, que eu leio, eu tenho uma consciência maior, está mais próximo do conto. Está mais próximo da crônica. Mas também existe a mescla dos dois. Isso não se dá de uma maneira voluntária, isso não se dá de uma maneira consciente. Você que escreve, você que gosta de escrever, gosta de colocar suas ideias para fora, que curte transcrever em palavras suas ideias por meio de histórias, não se preocupe se você está escrevendo um conto, se você está escrevendo uma crônica. Se preocupe apenas em contar sua história. Eu fiz muito isso no livro que eu publiquei em 2016, de maneira independente, o Pequenas Eternidades. Eu ia escrevendo meus textos, simplesmente querendo contar uma história que tinha acontecido comigo, que eu tinha visto, que eu tinha imaginado. Depois que eu escrevia, que eu lia intimamente pensando naquilo. Mas eu não pensava, eu quero fazer algo curto, eu quero fazer algo coloquial, eu quero fazer um trabalho de linguagem maior, eu preciso ter as pessoas. Não, eu não tinha essa preocupação. Minha preocupação era em contar minha história como eu queria contar. Enfim, esse foi o primeiro vídeo sobre gêneros textuais que eu gravo aqui no canal. Devo gravar outros futuramente, sem data definida, como tudo aqui no canal, nos próximos dias, talvez nas próximas semanas. Também vou trazer outras resenhas literárias para vocês, de leituras que já estão bem caminhadas. Quem me acompanha nas redes sociais já deve ter uma ideia de que livros sejam esses. E é isso, tamo junto. Eu peço que você, por favor, se inscreva no canal, aperte na sineta para ativar a notificação e ficar ligado em tudo que acontece aqui. Se você gostou da análise, concorda, discorda, tem algum acréscimo, opinião, divergência, comenta aqui embaixo, compartilha ali na sua timeline no Facebook, no Instagram, na sua rede social. Joga também no grupo do WhatsApp para divulgar o trabalho, ajudar o canal a crescer. E é isso, tamo junto, pessoal.